Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 12. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Irmãos, aqui esse versículo marca o envio feito pelo Senhor Jesus dos seus discípulos. Eles foram enviados depois de um treinamento para evangelizar pela primeira vez. E aqui o texto diz, saindo eles, pregavam que se arrependessem. As primeiras palavras dos discípulos eram iguais às palavras do Senhor Jesus, que era igual à palavra do João Batista. O Senhor Jesus, na sua primeira pregação, logo depois que ele foi tentado no deserto, ele voltou dizendo, arrependei-vos. O João Batista, quando começou a pregar, ele dizia em primeiro lugar, arrependei-vos. Por quê que hoje a gente não ouve mais arrependei-vos nas igrejas? Por quê, pessoal? Por que será? O Senhor Jesus começou o ministério pregando arrependei-vos. João Batista também, os discípulos do Senhor também, pregavam que se arrependessem. Por que hoje não se ouve mais arrependei-vos nas igrejas? Muitas vezes a pessoa chega na igreja com uma série de falhas de caráter para ser moldado pelo Senhor, para ser tratado pelo Senhor, para ser convertido, com muitas falhas, com pecados, cheirando bebida, um monte de coisa, e vem um homem de Deus e fala para a pessoa, você é mais que vencedor. Por que não fala arrependei-vos? Você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque hoje há, não sei se uma mania ou um interesse muito grande das igrejas em agradar as pessoas. Irmãos, a igreja tem que agradar a Deus e pregar para transformar pessoas, não para massagear o ego de ninguém. Então tem que pregar arrependei-vos. Fala para o seu irmão do lado, arrependei-vos. E o versículo 13 diz, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Muitas pessoas hoje são contra essa prática. Não, esse negócio de expulsar demônio não está certo, aqui não tem isso. Muitas não expulsam demônios. E outras até criticam o óleo, porque aqui diz, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Criticam o óleo, não precisa de óleo, não precisa disso, é só oração. Então todas, irmãos, transgredindo a palavra, às vezes inconscientemente ou às vezes consciente. Então, o Senhor e os seus discípulos expulsavam demônios. Então quem é discípulo do Senhor, quem crê no Senhor, vai expulsar também. Porque quem não expulsa demônio está fazendo a vontade do demônio. Ele não quer ser expulso. Ele não quer sair de onde ele está. Então essa pessoa está do lado do demônio, não está do lado de Deus. Não está com Deus. Quem está com Deus obedece à ordem do Senhor. E expulsa, você tem que expulsar, irmão. Você tem que expulsar, irmã. Apareceu um mal qualquer, expulsa em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Demônio que trouxe essa enfermidade, que trouxe esse mal, trouxe essa perturbação, que trouxe essa tristeza, sai em nome de Jesus. O Senhor Jesus era constante, até para Pedro o Senhor repreendeu, mas não Pedro, para trás de mim, Satanás. Falou com Satanás que estava usando Pedro. Em Marcos 16, 17 diz, em meu nome expulsarão os demônios. Então expulse, irmãos, é a ordem do Senhor. Vem o mal, expulse. Está amaldiçoado esse mal, sai em nome de Jesus. Demônio que está tentando trazer esse mal, sai em nome de Jesus. Porque um mal qualquer, pode ser o menor mal, ele vem do inimigo, irmão. Pastor, mas foi aquela pessoa que matou, foi aquela pessoa que fez isso, foi aquela pessoa que cometeu o crime, foi aquela pessoa que roubou. Mas quem manipulou a mente dela? Quem dirigiu a mente dela? Quem influenciou a mente dela? Demônios. O demônio age diretamente ou indiretamente usando pessoas. Uma pessoa, um criminoso qualquer, está sendo usado pelo demônio. Mas quando o demônio é expulso, essa pessoa torna-se uma pessoa de bem, uma pessoa abençoada. Vocês lembram do evangelista de Gadara?
Os demônios sabiam que Deus tinha colocado um evangelista lá em Gadara, vieram com uma legião sobre o rapaz. E o rapaz ficou extremamente perturbado. Ah, mas é ele que quebra as correntes, é ele que bate nas pessoas, é ele que não deixa ninguém passar, é ele. Mas quando ele foi liberto, o que aconteceu, irmãos? Estava uma bênção, né? Um docinho de coco. Queria até seguir o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, não vai me seguir não. Você vai pregar a palavra aqui em Gadara. Você foi levantado para ser um evangelista aqui em Gadara, fica aí. Entendeu, irmãos? É isso que a gente tem que atentar. Todo mal tem ação direta ou indireta de espíritos malignos, de demônios. E o que nós temos que fazer? Expulsá-los em nome de Jesus. Marcos 6,14 diz, agora entra no tema de hoje. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. E outros diziam, não, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Irmãos, quantas pessoas, e até autoridades, vivem desinformadas como Herodes aqui. Não examinam as escrituras. E ficam falando besteira como falou o Herodes aqui. Não, é o Elias que ressuscitou dos mortos. Né? Esse Jesus aí, é o João Batista que ressuscitou, o outro fala que é Elias. Para começar, Elias não morreu. Então vocês me perdoem quando eu falo todo mundo morre. Tire Enoque e Elias da relação. Todo mundo morre, menos Enoque e Elias que foram arrebatados. Né? Então, o que nós devemos entender aqui é que o Herodes falava sem conhecimento. Falava que João Batista, porque ele estava com a consciência extremamente pesada, porque ele mandou matar João Batista. Ah, o João Batista que ressuscitou e agora está fazendo essas coisas. Irmãos, não se deixe guiar por pessoas desinformadas. Palpiteiros enganados por Satanás divulgam enganos. Irmãos, olha, uma coisa que mais me deixa chateado é que uma pessoa que não se informa sobre o assunto, ela não estuda sobre o assunto e não fica calada. Ela fala besteira. Entendam? Se você não se informou, não estudou sobre o assunto, fique quieto. Né? Então não divulgue mentiras. Né? A mentira é filha do diabo, para não fazer papel de tolo depois. Irmão. A pessoa que fala sem saber, quando a pessoa que ouviu, ela tem a informação, quando ela constata, o que acontece? A pessoa que passou a informação errada faz papel de tolo. Marcos 6,16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, esse João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Olha aqui, o versículo 17 diz, porquanto mesmo Herodes mandara prender a João, e encerrá-lo manietado, amarrado no cárcere, por causa de Herodias. Fala para o seu irmão do lado, cuidado com a Herodias. Mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Irmãos, Herodes estava com a consciência pesada, porque ele tinha mandado matar o João Batista. Há pessoas, irmãos, que quando os seus pecados são denunciados, ela quer matar quem denunciou. Irmão, se eu pego ele. O que ele falou de mim? Às vezes a pessoa falou até a verdade. Né? Se eu pego ele. Né? Então são pessoas tolas. Sabe por quê? Porque o sábio, ele agradece quando alguém mostra um erro, uma falha dele. Oportunidade de se corrigir e de crescer. Irmãos, tem gente que muitas vezes acha que é injustiçada. Ela faz coisa errada, mas ela não admite que alguém fale daquilo que ela fez errado. E aí ela continua errada, falando, que caia fogo dos céus na cabeça dessa pessoa. Que caia fogo dos céus, que o Senhor pese a mão sobre o meu chefe. Tá? Que o Senhor pese a mão sobre esse pastor aí. Né? E etc, etc. Irmão, quando alguém te corrigir, exortar ou denunciar, agradeça. Agradeça. Tal pessoa está te dando uma oportunidade de correção.
Então agradeça, irmão. Agradeça, porque nós não podemos perder a oportunidade de crescer, de aprender, de nos corrigir. Entendam, como a gente sempre diz, tem empresas que pagam para ir um especialista mostrar as falhas dela. Por que a gente não é assim? A gente fica revoltado quando alguém fala alguma coisa que, se você analisar, é para o seu bem. Então, um soberbo não aceita correção. E o Senhor Jesus e o João Batista, eles tinham um hábito. Sabe o que é? Eles exortavam, corrigiam diante de todos. Não chamavam fulano, vem cá. Não faz mais isso, você fez errado, não. O Senhor Jesus e o João Batista também exortavam diante de todo mundo. Sabe para quê? Para que todos aprendessem. Irmão, muitas vezes você vê uma pessoa sendo corrigida, você fala, eu preciso parar também com isso. Para que todos aprendessem. Uma pessoa soberba, ela não aceita correção, pessoal. Ela não aceita. Uma pessoa soberba, ela fica revoltada. Principalmente se você corrigi-la diante de muitos. Então, nós devemos ter a sabedoria de exortar quem tem entendimento, quem aceita, para que essa pessoa cresça, em nome de Jesus. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, pessoal, nunca corrija uma autoridade. Nunca corrija uma autoridade. Lembre-se disso. Porque correção de baixo para cima é rebeldia. Mas pastor, ele fez coisa errada. Então aconselhe. Aconselhe. E não repreenda. Tem alguns tolinhos que repreende e exorta o chefe. Irmão, sabe o que vai acontecer? No primeiro movimento, ele vai ser o topo da lista dos demitidos. Então, autoridade, você aconselha, você assessora, você ajuda, mas você não corrige. Não seja petulante. Não corrija uma autoridade, porque a correção de baixo para cima é rebeldia. A pessoa pode ser uma pessoa que faz tudo errado. Aconselhe, não corrija. Amém? Tem que respeitar a autoridade. Irmãos, vocês lembram o caso do Davi? O Davi foi perseguido durante anos pelo Saul. E ele teve 3 oportunidades para acabar com a vida do Saul, dentro de cavernas. Sabe o que o Davi fez? Não matou Saul. Poupou Saul. Deu um grande ensinamento para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque Saul era um rei desobediente, rebelde, mas ele era ungido de Deus. E não se toca no ungido de Deus. O Senhor diz, dos meus ungidos cuido eu. Então Davi, ele não tocou no Saul, porque se ele tocasse no Saul, teria maldição sobre ele, mesmo sendo Saul um rei rebelde e perverso. Entendo? E nós pregamos esse texto. E a gente, meditando bem, eu pergunto para vocês, quem é que preparou 3 oportunidades para que Davi ferisse e matasse Saul? Quem? Satanás, irmão. Satanás. Ele preparou 3 oportunidades para ver se o Davi caía na armadilha de ferir o Saul. Mas o Davi tinha a palavra na cabeça. Não toqueis no ungido do Senhor. E aí, ele não caiu na armadilha do diabo. Muitas vezes, sabe o que acontece, irmãos? Uma pessoa te prejudica, te persegue, faz mal contra você. E aí, sabe o que o diabo faz? Ele dá uma oportunidade de você se vingar. E aquele que não conhece a palavra de Deus vai lá e se vinga. Não faça isso, irmão. A vingança pertence ao Senhor. Né? Você tem que interceder, orar, né? Não cair na tentação. Isso é uma tentação do inimigo. Você se vingar de uma injustiça que fizeram contra você.
A vingança pertence ao Senhor. Né? Isso significa que você guardou mágoa, remorso no seu coração? Não pode, irmão. Porque a pessoa que não perdoa e que guarda mágoa e rancor no coração, sabe que ouvi uma pessoa exemplificando isso, eu achei perfeito. É a mesma coisa de você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Irmão. A pessoa que guarda mágoa, rancor, ela tomou veneno. E está esperando que o outro morra. Quem vai morrendo é ela. Então tira o rancor, a mágoa, entrega na mão do Senhor. Né? Faça como fez o Paulo lá com alguns que perturbavam ele, tá? Que nós vamos falar sobre ele logo, que é o Alexandre Latueiro. O que o Paulo falou? Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Está na mão do Senhor. Amém, irmãos? Então lembre-se, correção de baixo para cima é rebeldia, aconselho e autoridade. Tá? Marcos 6,19 diz: Herodias, fala para o seu irmão dar cuidado com Herodias, o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes, veja o Herodes, temia João, sabendo que era varão justo e santo. O Herodes sabia que o João Batista era justo, santo, verdadeiro, né? E guardavam com segurança. E fazia muitas coisas, atendia o João. E de boa vontade ouvia o João. Então você veja o Herodes, né? O Herodes também aqui foi, vamos dizer assim, de uma maneira, também foi uma vítima, né? Então Herodias queria matar João Batista. Mas Herodes sabia que ele era um homem justo, um homem correto, varão justo. Irmão, cuidado com pessoas que te cercam. Cuidado, irmão. Cuidado. Lá na escola, lá no serviço, lá no seu bairro. Cuidado com as pessoas que te cercam. Essas pessoas podem acabar te induzindo ao erro, irmão. Pode. Toma cuidado. Vigie, irmão. Vigie. Às vezes tem uma Herodias lá do seu lado que vai colocar um monte de minhoca na sua cabeça, desculpe o termo, minhoca na sua cabeça, para você fazer mal para alguém, irmão. Vai te influenciar para você guardar mágoa, para você... Não, cuidado com essas pessoas, descarte, irmãos. Descarte aquilo que diz Herodias. Analise. Vamos analisar Herodias. Ela traía o marido. Ela não se converteu, não se arrependeu. Não dava para confiar nela. Ela vai trair de novo. Entenda, irmãos? O que faz você passar a confiar numa pessoa que era pecador é o arrependimento, é a conversão. Fulano era isso, era aquilo, mas se converteu. Aí mudou. Mas a pessoa não se converteu, não quer saber de Deus, ela vai continuar praticando. Trair um, vai trair o outro, irmão. Qual a diferença? Sabe por quê? Porque por trás disso está um demônio. E demônio também não faz distinção de pessoas. Aliás, ele tem um ranking lá, né? Primeiro lugar que é derrubar um crente. A meta número 1 é o crente. Porque um crente caído é propaganda de Satanás. Está vendo? Olha lá. Caiu. Diz que andava com o Senhor, tudo. Não adianta andar com o Senhor. Caiu. Ele usa o crente caído como propaganda. Mas ele não faz exceção de pessoas. Ele quer roubar, matar e destruir quem passar na frente. E a Herodias era influenciada por um demônio, né? Cuidado. Cuidado com pessoas assim. Cuidado com a Herodias. Cuidado com a Dalila. Cuidado com o Alexandre Latueiro. Pessoas que só causam males. Cuidado, irmão. Cuidado. São pessoas usadas pelo inimigo, mas que não querem se acertar, não querem se libertar. Amém? Então não confie nessas pessoas. Marcos 6, 21. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes, às autoridades, e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que queres que eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Que promessa tola, né, pessoal?
Pede-me o que você quiser que eu te darei. Né? Que promessa tola. Tem metade do meu reino. Nunca faça isso, irmão. Nunca faça isso. Nunca. Entende, irmãos? Nunca prometa o que você não sabe a ninguém. Nunca. Não confie em você. Eu vou cumprir. Não, não confie. Maldito homem que confia no homem. O coração do homem é enganoso, diz a palavra. Diga, se eu puder, farei. Se não, não farei. Mas o que eu estou pedindo é justo. Se for justo, peça a Deus. Peça a Deus. Né? E não a mim. O versículo 24 diz: e saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse, sua mãe disse, a cabeça de João Batista. Versículo 25. Entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. Misericórdia. Herodias era endemoniada. Endemoniada. Traiu o marido e agora estava usando a filha para vingar-se de João Batista, que a denunciou. Irmãos, afaste de pessoas assim. Pessoas que fazem mal aos outros, vai acabar fazendo a você também. Se aparte dessas pessoas. A não ser que a pessoa se converta verdadeiramente. Quem não respeita a autoridade de Deus, não respeita ninguém. Saiba disso, irmãos. Essas pessoas estão com um espírito maligno. E só mudarão se houver libertação. A gente tem insistido aqui, principalmente os namorados. Irmão, se a sua namorada ou o seu namorado não respeitam os pais, sai fora, irmão. Sai fora. Porque não vai respeitar você. Não vai. Se não respeita o pai e a mãe que deu a vida a ele ou a ela, não vai respeitar você. Então se afaste. Isso é um indício. Uma coisa para você ver. É como se Deus mostrando. Sai fora. Quando a pessoa pode se converter. Ela pode mudar. Aí passar a tratar o pai e a mãe bem. Aí é uma outra coisa. Mas a pessoa continua. Tratar o pai e a mãe mal. Não queira nada com essa pessoa. Vai tratar mal também. Então quem não respeita a autoridade de Deus não vai respeitar ninguém. Sabe por quê? Porque essa pessoa que desrespeita, ela tem um espírito que faz ela desrespeitar. Ela só vai mudar se tiver libertação, irmão. Marcos 6:26. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Não lhe quis negar. E vendo logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João Batista, e ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. Irmãos, a Herodias, ela fez aquilo por vingança. Ela fez aquilo porque ela era endemoniada, comandada por demônios. Ela não precisava da cabeça de João Batista. Sabe o que ela precisava, pessoal? Ela precisava da sabedoria do João Batista. Ela precisava, não da cabeça do João Batista, mas aquilo que tinha na cabeça do João Batista. Ela precisava da sabedoria de João Batista, da fé de João Batista, do amor ao próximo de João Batista, da fidelidade a Deus. Tudo isso que tinha. E quando ela pediu a cabeça, ela não ia adquirir nada daquilo. Agora, por que pediu? Por que inspirou isso naquela mulher? Deve ter inspirado em outras pessoas também. Porque o João Batista, ele tinha uma maneira peculiar de pregar, que agradava muito a Deus. O João Batista, ele pregava a verdade. Ele pregava a verdade. Não importa. Ele pregava aquilo que está escrito. Ele pregava a palavra. É isso que pregava o João Batista. Irmãos, vamos fazer
vamos dizer assim, um exercício, né? Imagine que você é um pastor. Aí Deus te revela uma mensagem dura, uma mensagem de exortação. E Deus te faria saber que você poderia sofrer consequências em função de pregar isso. Você pregaria, irmão? Você pregaria uma mensagem como João Batista, correndo o risco de perder a cabeça? De ser degolado? Você pregaria, irmão? Porque João Batista pregava a verdade. Né? Parece que hoje, como a gente falou do arrependei-vos, as palavras são agradáveis às pessoas. Não tem palavra de exortação hoje em dia, é raro. Né? Por quê, irmãos? Porque aquele que prega aquilo que Deus manda, aquele que prega a verdade como deve ser pregada, hoje ele não perde a cabeça. Hoje ele perde ovelhas. Ele perde porque as ovelhas não querem ouvir isso. Eu trouxe umas mensagens duras aí no mês passado. Teve algumas pessoas que saíram da igreja em função disso, irmão. Irmão. Não vou pregar de novo para que não saia mais ninguém. Mas já foi pregado, Deus mandou, irmão. Né? Algumas pessoas... Eu sabia, irmão, que algumas pessoas iam se incomodar. Mas tem que pregar, irmão. As pessoas têm que levar Deus a sério. As pessoas têm que levar o culto do Senhor a sério. Tem que levar a palavra do Senhor a sério. Tem que levar o louvor a sério, irmão. Tem que levar. E tem algumas pessoas que não levam a sério. E quando a gente prega para corrigir, para a pessoa se acertar, ela fica toda dodói, como ficou a Herodias, né? E sai. Então hoje o pastor que prega como João Batista, ele não perde a cabeça, ele perde ovelhas. As ovelhas saem, aquelas que não aceitam correção, né? Não aceitam exortação, aquelas que só querem ouvir: ô irmão, você é mais que vencedor, ô irmão, Deus tem grandes promessas para você, ô irmão, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos em mim, Deus vai mudar essa sua situação, irmão. Elas gostam disso, irmão. Mas se você chegar e falar: arrependei-vos, não é ilícito fazer o que você está fazendo, tchau, pastor. Irmãos, eu tenho a história do meu pastor, que ele conta uma história que Deus mandou ele falar com uma pessoa dentro da igreja. Aí ele chamou uma pessoa, olha que não falou na pregação. Falou, irmão, é o seguinte, eu estou falando aqui porque Deus me incomodou e eu tenho que te falar. Irmão, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você está fazendo aquilo, irmão, você não faz mais isso, irmão, você acerta, irmão, cumpra a palavra, irmão, você está fazendo isso, não sei o que lá. Ele terminou de falar, a pessoa falou: pastor, obrigado. Ninguém nunca falou comigo assim, pastor. Obrigado. Eu sei que o senhor quer me ajudar, irmão. Saiu, nunca mais voltou para a igreja. As pessoas não querem, irmão. Só quer ouvir bajulação, só quer ouvir promessa, só quer ouvir que é mais que vencedor. E ela continua com um monte de problemas, falhas de caráter, com práticas erradas que contrariam a vontade de Deus, né? E são até enganadas. Não, eu dou o dízimo e oferta, posso fazer o que quiser. Não, irmão. Não. Aí chega lá no dia do juízo, mas como? Eu fiz isso, fiz aquilo. Só até expulsei demônio, evangelizei, fiz isso. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso que elas vão ouvir. Então, irmãos, o João Batista era uma pessoa excelente. O Senhor Jesus rasgou elogio ao João Batista. Falou que, nascido de mulher, não há pessoa maior que João Batista. O Senhor Jesus rasgou elogios. O João Batista era uma pessoa humilde. É necessário que eu diminua e que ele cresça. São palavras do João Batista, né, a respeito do Senhor Jesus. E mesmo assim, elogiado pelo Senhor, morreu de uma maneira trágica, rápida, pouco dolorosa, mas trágica. O João Batista, ele já estava esperando a morte, porque ele sabia que a missão dele tinha se cumprido. Ele cumpriu a missão. Ele veio preparar os caminhos do Senhor, o caminho foi preparado e só começou a obra. Então
Então João Batista já fala, e logo, logo o Senhor vai me recolher. Né? E foi assim que o Senhor recolheu João Batista. É isso que a gente tem que entender. Irmão, quando o seu substituto chegar, você fala, isso daí está fazendo igual a mim. Né? Quando o seu substituto chegar, se prepare, irmão. Se prepare que Deus vai te promover. Para outro departamento agora. Tá? O melhor departamento de todos. Né? Filipenses 1, 21. Diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, então não sei o que devo escolher. Estou em dúvida. É melhor morrer, mas eu estou em dúvida. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tendo o desejo de partir, eu quero ir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar em corpo, ficar na carne. O João Batista e todos aqueles que creem sabem que viver é viver em Cristo e que morrer é lucro. Fala para o seu irmão do lado, se ele estiver calminho. Fala, a morte é uma bênção. Ô pastor, vou dar uma sapatada no senhor, hein? Morte é uma bênção, pastor? É, irmão. Para quem está em Cristo, é. Para quem está em Cristo, morte é promoção. Para quem está em Cristo, morte é descanso. É prova que cumpriu uma missão e atingiu o objetivo. Você queria ficar por aqui, né? Louco. Hoje de manhã nós falamos que esse mundo está cada vez mais parecido com o inferno. Os valores totalmente distorcidos. Hoje, pessoas do mesmo sexo ficam se beijando na TV para todo mundo ver. Irmão. Eu comparei os dias de hoje no Brasil com Sodoma e Gomorra. Não tinha muita diferença não. Sodoma e Gomorra era assim, perversão sexual. Adultério, fornicação, homem com homem, mulher com mulher. Né? Abominação. O que Deus fez? Acabou. Né? Acabou com tudo isso. O apóstolo Paulo sabia que a morte era melhor. Era livramento, lucro. E desejava partir. Mas ele também sabia que ainda não tinha terminado sua missão. Entenda, o que te prende esse mundo é sua missão. Quando você terminar, vai ficar fazendo o que aqui? Correndo o risco de perder a salvação? O João Batista terminou a missão e sabia que seria promovido, abençoado logo. Irmãos, Satanás perdeu mais uma vez, porque João Batista tomou posse da vida eterna, sem muito sofrimento, rápido. Como a gente costuma dizer, não ficou nem um minuto na UTI. Rápido, vapt-vupt, foi para o céu. Ou seja, preste atenção. Era propósito de Deus tirar João Batista da prisão. Era propósito de Deus tirar o João Batista daquele calabouço. Meu filho João está sofrendo lá. Vou tirá-lo de lá e vou trazê-lo para o melhor lugar do universo. É isso que nós devemos ver. É isso que nós devemos enxergar. Tem pessoas que ficam num leito de um familiar, lá no hospital, lá na UTI. A pessoa está sofrendo um bocado. Sofrendo muito. E vem alguém e fala, fica, não pode morrer, não pode morrer. Tem que rever isso, irmão. Tem que rever. Uma coisa que eu costumo dizer é que a gente não pode aceitar sofrimento. Não pode.
Eles virão, mas não devemos aceitar. Devemos lutar contra eles. Mas contra a morte, não. Porque a morte, não atirem um sapato em mim. É bênção. É bênção. E é por isso que todo mundo morre, né? Quem está em Cristo é bênção. Quem está em Cristo, ele é levado pelos anjos e consolado. Mas quem não está em Cristo, ele é sepultado e atormentado. Vide parábola do rico e do Lázaro. Então, quando você souber que terminou sua missão, prepare-se para a promoção, para a bênção. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora vocês vão atirar a cadeira em mim. Quem tem medo da morte, não crê em Jesus. Não crê na salvação. Não crê na vida eterna. Não crê nas promessas do Senhor. Quem tem medo da morte, é claro que ninguém quer cumprir a missão. Mas não pode temer. Não pode ficar numa paranoia. Entenda, irmãos? Se eu tivesse medo da morte, eu estava perdidinho. Irmão. 4 anos e meio de luta contra ela, e ela, eu vou te pegar. Não vai não. Ainda não terminei. Vou te tirar da televisão. Não vai não. Ainda não terminei. Quando eu terminar, eu vou falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Né? Então não pode ter medo da morte. A morte é promoção para quem está em Cristo. Só quem não tem Jesus, só quem não sabe da palavra, das promessas, da salvação é que teme a morte. Deus tirou João Batista da prisão, do calabouço. Cuidado com Herodias. Peça a sabedoria, a fé, a retidão, os dons da cabeça de João Batista, mas nunca peça a cabeça do João Batista e de ninguém. Amém? Vamos orar.